Fala aí, rapaziada que acompanha o Mais MMA. Valmir Silva por aqui para falar de UFC 287, que acontece agora no próximo sábado, dia 8 de abril, e coloca em rota de colisão pela quarta vez Alex Poatan Pereira e Israel Adesanya. Nas primeiras duas vezes que eles se enfrentaram foram nas regras do kickboxing, e o Poatan levou a melhor na primeira por decisão, na segunda um nocaute avassalador em que o Adesanya precisou até de balão de oxigênio, e como todos sabem, no recente UFC 281, o Poatan nocauteou o Adesanya no quinto round, faturando então o cinturão dos pesos médios. E vamos ver o que acontece então no próximo sábado. Estamos sabendo que o Adesanya treinou bastante o wrestling, que vai deixar a luta em pé de lado e tentar fazer chão. Vamos ver se é isso mesmo, se não é só um jogo psicológico. Mas esse vídeo é especialmente para falar do co-main event, Gilbert Durinho versus Jorge Masvidal. Durinho que é o quinto do ranking, o Masvidal é o 11º. Mas a essa altura o Durinho não está pensando muito em ranking e está pensando sim em chegar a uma nova disputa de título, né? E só para dar uma recapitulada rapidamente nas últimas atuações, tanto de Gilbert Durinho quanto de Masvidal, como eu disse antes, o Durinho vem de vitória sobre o Neil Magny, uma finalização rápida em janeiro deste ano no UFC Rio, UFC 283, mas antes ele havia feito uma guerra em abril do ano passado no UFC 273 contra o Chimaev. Como todos sabem, a luta foi muito equilibrada, deram decisão unânime para o checheno, mas eu vi ali no máximo uma vitória dividida para o Khamzat Chimaev, né? Mas enfim, independente de resultado, pensem comigo, se o Durinho fez uma guerra com um cara que é um peso médio, tanto que ele migrou para a categoria de cima, que tá no hype, tá falando pra caramba, tá invicto, vocês acham mesmo que o Durinho vai perder pro Masvidal? Tem condições de perder pro Masvidal? Não tem como, gente. É só tirar uma base pela luta que ele fez com o Chimaev, trocou em cima, fez chão, então eu acho que ele vai atropelar o Masvidal. E falando um pouquinho também das últimas atuações do Masvidal, como eu prometi, a última vitória dele aconteceu no UFC 244, lá em 2019, sobre o Nate Diaz, aquela disputa do cinturão BMF, o cinturão Baddest Mother, para não falar palavrão, o cara mais soda do UFC, vamos deixar assim, venceu o Nate por nocaute técnico, interrupção médica, um corte ali meio profundo. Depois, 2020, derrota para Usman, na decisão dos juízes, na disputa do cinturão dos meio médios. 2021, derrota de novo para o Usman, dessa vez via nocaute brutal. E 2022, a última atuação dele, em março, foi dominado, tomou uma surra do Colby Covington, 5 rounds de amasso no wrestling, na trocação, né? Então, se o Durinho fez essa guerra com o Chimaev em abril do ano passado, praticamente ganhou, alguns disseram que ele ganhou. Eu vi vitória do checheno por um pouquinho, mas enfim. E o Masvidal tomando uma coça do Colby Covington. Vocês acham mesmo que o Masvidal tem condições de fazer frente com o Durinho? Eles têm praticamente a mesma idade, o Durinho 36, ele 38, a idade aí não pega tanto, mas é questão do momento, né, galera, da questão técnica, da questão psicológica. E falando em parte psicológica, o Masvidal até me surpreendeu com uma declaração que ele deu durante a gravação do Countdown para o UFC 287, abre aspas, essa pode ser a última, se eu perder, eu basicamente vou parar. Mas uma vitória sobre o Gilbert significa que as coisas estão indo na direção certa. Então, se eu arriscar e fizer tudo certo, eu vou com tudo. Fecha aspas. Ele está se referindo aí que uma vitória sobre o Durinho o coloca ali na cara do gol por uma disputa de cinturão. Duas coisas que eu quero destacar em cima dessa declaração do Masvidal. Primeiro, a notícia da aposentadoria em caso de derrota. Eu acho muito cedo. Acho que o Jesus das Ruas tem muita lenha para queimar ainda. Quem sabe mais umas 4 lutas no Ultimate. Mas, e a questão psicológica que eu citei, é ele falar se eu perder. Ele colocou condição para a derrota. Um campeão de verdade não coloca condição se eu perder. Não existe o se. Eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou arrebentar esse cara, eu vou chegar no cinturão. Então eu acho que o Masvidal já perdeu essa luta no momento que ele fala se. E ao contrário disso, o Durinho vem fazendo um excelente trabalho com a psicóloga do esporte, Luciana, vem blindando a mente, e não é de hoje que ele transformou a cabeça dele, por isso que ele tem tido esses grandes resultados, essas grandes performances, e eu acho que não vai ser diferente contra o Masvidal. Eu acho que o Durinho vai passar o carro. E vocês o que acham? Jorge Masvidal tem condições de aplicar um nocaute sobre o Durinho nessa luta, como ele deseja, ou o Durinho vai mesmo atropelar tanto em pé, tanto na trocação, quanto no jiu-jitsu, como ele falou que tá bem afiado e a gente sabe disso. Então deixem o palpite de vocês aqui embaixo, a opinião de vocês é muito importante e claro, o like também é muito importante, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, só assim o YouTube mostra a nossa miniaturinha do Mais MMA aqui no lado, para mais gente assistir. Espero que tenham gostado e até o próximo.